Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma edição do Café e Diálogos, diretamente do Cowork Matão, salas compartilhadas. Eu recebo mais uma vez aqui conosco o Carlos Xixido e dessa vez nós vamos falar sobre mulher. É um tema extremamente pertinente, porque apesar de tanta legislação, cuidados, promotoria pública, casa-abrigo, a gente ainda percebe que a mulher é vítima de muita violência. Pode ser moral ou física, mas isso é uma situação que se agrava com o dia a dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, mais uma vez seja muito bem-vindo. E o tema é Segurança da Mulher, o ponto de vista da Bíblia. Carlos, vamos lá, vamos tratar então desse tema tão delicado, né? A gente sabe que você responde pela Testemunha de Jeová. O que pensa a Bíblia então sobre a questão das mulheres? Então, a Bíblia, ela destaca para todos nós que somos cristãos o valor que as mulheres têm, o respeito que elas devem receber, né? Então a Bíblia destaca, por exemplo, que quando Deus criou o ser humano, homens e mulheres, criou a sua imagem, com a mesma dignidade. E se a gente olha o relato bíblico, a gente percebe que as mulheres na Bíblia, elas são ouvidas, respeitadas, muitas foram usadas por Deus para fazer coisas importantes relacionadas à sua vontade. E uma coisa que a gente acha interessante, refletindo sobre essa questão da valorização e respeito pelas mulheres, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que nos dias de Jesus, em que a sociedade era tremendamente autoritária e machista, Jesus ele tratava as mulheres de uma forma muito digna, respeitosa, dando-lhes responsabilidades, e de fato a gente pode até dizer que era uma forma revolucionária para o seu tempo, a forma como Jesus lidava na convivência com as mulheres. E a gente quer se inspirar nisso. Então, como cristãos, nós procuramos ter esse tipo de relacionamento, imitando o que Deus deixa claro na Bíblia que deve se fazer nessa relação com as mulheres. Muito interessante, mas infelizmente a gente percebe que isso não acontece no dia a dia, né? Estou agora mesmo aqui, um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo, eu acabei de receber uma notícia de que mais uma mulher foi vítima de violência e que seu companheiro tirou a sua vida. Como a gente está tratando desse tema, né? Então, como que a Testemunha de Jeová encara essa violência que é praticada contra a mulher, Carlos? De fato, como você citou, esse caso pontual que você acabou de saber, a Organização Mundial da Saúde diz que pelo menos uma a cada 3 mulheres no mundo são vítimas de violência moral ou física. Então é um problema recorrente, infelizmente. E nós, Testemunhas de Jeová, como cristãos, somos contra todo tipo de violência. Consequentemente, isso abrange também a violência sofrida pelas mulheres. Então, nós incentivamos, quando infelizmente nos deparamos com vítimas, né, que procurem apoio, muitas vezes precisam de ajuda profissional especializada, seja um médico, seja um psicólogo, psiquiatra. E nós, de nossa parte, também procuramos prover todo o suporte emocional para que a gente consiga ajudar essa pessoa a lidar com o que sofreu, o que sempre é trágico. Certo. Esse problema, ele pode ser resolvido um dia? Vocês têm esse sonho, né? Todos nós temos, né, esse sonho de que essa realidade realmente mude, né? Mas do ponto de vista do olhar de vocês, isso pode ser sanado? Sim, nós acreditamos. A gente entende que o que a gente vê hoje, não no Brasil, não em Matão, Araraquara, no mundo, é muito diferente do que Deus quer que aconteça. Mas nós entendemos na nossa fé cristã que Jesus Cristo foi escolhido por Deus para resolver isso, que em algum momento o reino que a gente aprende a pedir na oração do Pai Nosso, né, quando a gente fala, vem o teu reino e realize-se a tua vontade na terra como no céu, entre as coisas que esse reino realizará, será intervir nos assuntos humanos e acabar com toda essa falta de segurança e toda essa violência. E aí a gente acredita sim, que não está longe de tudo isso acontecer e a gente ficar livre definitivamente desses problemas. Correto. Para as mulheres, né, qual é o papel da mulher nesse âmbito das Testemunhas de Jeová, Carlos? Isso é interessante a gente conversar, porque é uma coisa que nós, Testemunhas de Jeová, convivemos com isso, mas quem não nos conhece, né, de repente não sabe como funciona. Obrigado por ter perguntado.
A ideia é a seguinte, né? Nós, Testemunhas de Jeová, é uma coisa que nos caracteriza, e quem não nos conhece por isso, o trabalho de evangelização que a gente faz, de casa em casa, estandes, carrinhos distribuindo publicações na rua, porque Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus 28, 19 e 20 que seus discípulos deviam pregar e ensinar. E isso, homens e mulheres realizam igualmente. Então as pessoas podem ver homens e mulheres realizando absolutamente o mesmo trabalho, porque todos somos iguais perante Deus nessa responsabilidade, né? Nas nossas reuniões semanais, as mulheres têm uma participação importante também, porque tem, por exemplo, muitas partes do nosso programa envolvem comentários da assistência, cenas, entrevistas, e as mulheres trabalham conosco nesse processo de participar da obra de forma positiva. Então a gente procura, na nossa relação com as mulheres que estão dentro da nossa organização, muita valorização também e respeito. Isso é muito importante, né? E essa valorização, eu acredito que ela deva ser em qualquer esfera, não é, Carlos? Qualquer esfera, qualquer religião, qualquer segmento da sociedade civil tem que ter esse respeito, não é? A gente está falando de violência, né? Qual que é o apoio, no caso, né, que vocês oferecem para as vítimas de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência? Sim, infelizmente acontece, a gente acabou de falar isso, infelizmente, com uma frequência não deveria ser. Então, o que nós nos preocupamos? A gente entende que para uma mulher vítima de violência, pode ser constrangedor falar sobre isso diante de um homem, né? Questões emocionais mesmo. Sim. Então nós preparamos, né, nós temos mulheres na nossa organização que dão esse suporte emocional e reconhecemos, porém, que em muitos casos a pessoa vai precisar de verdade de apoio profissional. Então a gente incentiva que a pessoa procure, seja um médico, um psicólogo, uma psiquiatra, enfim, dependendo do grau do problema, mas procuramos dar esse apoio emocional para que a pessoa não se sinta isolada, ao contrário, que ela se sinta amada, respaldada. Então a gente tem uma estrutura para prover esse acolhimento e essa ajuda. Certo. E no âmbito da proteção, como é que vocês trabalham? Então, o que a gente faz é procurar orientar, né, todos os responsáveis, né, as próprias mulheres, naturalmente, pais, né, de jovens, de crianças, no sentido de orientar, cuidar. Então, por exemplo, evitar deixar as crianças com estranhos, porque infelizmente a gente tem que esperar que coisas ruins podem acontecer, então a gente tem que se precaver quanto a isso. Então, orientar com relação a cada lugar, cada cidade, de repente tem seus horários e locais que são mais perigosos, então evitar andar sozinha num lugar como esse. Então a gente procura prover orientação e procuramos incentivar principalmente os pais a estarem atentos ao comportamento de filhos e filhas, naturalmente, para identificar qualquer situação que possa estar acontecendo. Então, essa coisa da convivência mais próxima, tempo de valor, atenção, conhecer o que está vivendo, a gente trabalha muito fortemente com isso no sentido de prevenir que coisas assim possam acontecer com as nossas mulheres, meninas, enfim, com todos que fazem parte da nossa organização. Correto. Bom, a gente está falando aqui sobre trabalho humanitário, a gente está falando sobre proteção das mulheres e a gente está vivendo uma situação extremamente delicada, que é essa tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul, ceifando vidas, dizimando famílias, destruindo a cidade como um todo, não é? E a sociedade civil está se mobilizando, se organizando para ajudar, né? Não está medindo esforços para que isso chegue, que a solidariedade chegue até essas pessoas. Nessa questão aqui ainda, como a gente está falando de cuidados de mulheres,
Sei que vocês fazem trabalhos, treinamentos de orientação com as mulheres. Como que isso funciona de maneira efetiva, esse treinamento? E como que vocês estão atuando nessa questão da ajuda ao Rio Grande do Sul? Obrigado por perguntar sobre isso, Eliana. Porque, de fato, nesse processo de valorizar as mulheres no nosso meio, né? Então, muitos trabalhos, além da pregação que a gente falou, todo mundo faz, inclusive homens e mulheres da mesma forma. Então, a gente tem muitas mulheres fazendo trabalhos muito importantes na nossa organização, na questões administrativas, por exemplo, produção de áudio e vídeo, que é uma coisa importante que a gente faz, tradução, a gente tem que admitir, a gente tem mais de 1.000 idiomas, de conteúdos gerados em mais de 1.000 idiomas, e muitas mulheres nos ajudam nesse processo. E a questão de ajuda humanitária, a construção civil. Muitas mulheres têm pesadas tarefas, responsabilidades, treinamentos e nos ajudam, né, nessas atividades. Efetivamente. E com relação ao Rio Grande do Sul, que infelizmente todos nós temos acompanhado o desastre recorrente, porque já são semanas a fio com tudo isso acontecendo. Então, só para dar uma dimensão da nossa presença e participação, nós, Testemunhas de Jeová, no Brasil, somos um pouco mais de 800 mil. No estado do Rio Grande do Sul, nós somos 35.448 Testemunhas de Jeová e 40 mil pessoas semanalmente se associam conosco nas nossas reuniões semanais, nas nossas atividades. Desse universo, infelizmente, cerca de 2.000 pessoas, 2.000 Testemunhas de Jeová estão entre as vítimas do desastre, perdendo casas. Infelizmente, nós tivemos o falecimento de 2 Testemunhas de Jeová, um casal de idosos que foi vítima de um soterramento. Nossa, o escorregamento de terra caiu, destruiu a casa deles, eles dormindo faleceram. A gente sente muito também. Com certeza. E aí o que a gente tem feito? Primariamente, nossa principal ação tem sido pegar o pessoal que ficou desabrigado e acolher. Porque nós, Testemunhas de Jeová, nós procuramos nos comportar como uma grande família. Então, quando um parente perde onde dormir, onde ficar, a gente acolhe. Então, nós temos organizado esse acolhimento. A gente reconhece que à medida que a gente acolhe, a gente resolve isso entre nós. Então, uma família que nós mesmos acolhemos é uma família menos a ser abrigada num abrigo provido pelo governo, permitindo que mais gente possa estar lá. Então, uma família que a gente mesmo está provendo alimentos, está abrindo espaço para que outras famílias recebam naquilo que o governo está provendo. Então, nós, claro, seguimos estritamente as instruções do governo estadual, Defesa Civil, em cada uma das cidades afetadas. Mas temos procurado fazer esse tipo de trabalho e temos, com a ajuda de vários irmãos voluntários, e a gente tem hoje, por exemplo, 2 helicópteros movimentando mantimentos, água potável para o pessoal. A gente tem organizado a distribuição de alimentos, acolhimento, como eu mencionei, principalmente, como Santa Catarina é um estado próximo, então a parte física, material, nossos irmãos em Santa Catarina estão agindo. Entendi. E como um todo, além das nossas orações pelas vítimas, né, a gente tem provido nos outros lugares, como aqui, que a gente está bem distante, donativos voluntários, né, que as pessoas, no nosso caso, não existe nenhuma regra, então cada um faz o que quer quando pode, nas suas circunstâncias, e esse recurso que a gente tem recebido, a gente tem usado para fazer as compras necessárias para essa ajuda humanitária e fisicamente o pessoal que está próximo fazer o trabalho logístico, físico para atendimento. E graças a Deus, dentro do possível, a gente tem visto um bom resultado. É claro que a Bíblia fala em Gálatas 6,10 para a gente fazer o que é bom para com todos, mas especialmente para a nossa família na fé. Então, é claro que o nosso olhar primário é cuidar dos nossos que estão lá. Mas a gente cuida de quem está em torno, naturalmente, e reconhece, como eu mencionei, que à medida que a gente resolve internamente assim, o acolhimento, o socorro, a gente abre espaço para que outros recursos, outros espaços possam ser usados para as outras pessoas que também estão necessitando desse acolhimento. E infelizmente a gente tem visto na meteorologia que vai continuar chovendo alguns dias, nessa semana parece que volta a chover. Sim. Então, certamente o esforço que nós e todo mundo está fazendo é importante incentivar a continuarmos fazendo, porque
continua tendo muita gente precisando e mesmo quando a água baixar, tem tanta coisa A para reconstrução vai ser muito difícil ainda. Sim. O processo é longo. Mas certamente cada um de nós fazendo um pouco, né, dentro do limite que cada um tenha, certamente vai ajudar muito nossos amigos, tantas vítimas, infelizmente, que estão passando por isso. Ok. Bom, o nosso tempo já está no limite, mas eu agradeço mais uma vez a sua presença. Essa preocupação é muito pertinente, muito interessante, e que realmente a gente possa ter menos violência no mundo, não é? Verdade. Muito obrigado por esse espaço, a oportunidade de conversar com você é maravilhosa, a gente fica muito feliz, né? A gente agradece. E tenham todos aí uma semana de paz, de boas atividades e que certamente em algum outro momento vamos nos encontrar de novo. Com certeza. Eu me despeço de você, desejando um excelente final de semana, com muita paz, muita luz, muita reflexão. Até a próxima semana aqui no Café e Diálogos. Até lá!